Olá pessoal, eu sou o Jefferson Barbosa e mais uma vez eu tô aqui para falar de um autor que eu sou simplesmente apaixonado. Já é a minha quinta leitura dele e nessa coletânea de novelas o José J. Veiga vai nos trazer mais uma vez esse seu ambiente fantástico, sem deixar de ser muito real. O José J. Veiga é um autor goiano. Ele nasceu em Corumbá de Goiás em 1915. Ele estudou Direito e foi comentarista da BBC de Londres e de outros dois jornais nacionais, O Globo e Tribuna de Imprensa, e é um grande expoente da literatura fantástica, digamos, brasileira, apesar dele não concordar com esse realismo fantástico pelo qual o enquadram. Esse é o meu quinto livro lido do autor. A Companhia das Letras está republicando sua obra, então em comemoração do seu centenário, e eu já li esses outros 3 primeiros livros aqui, que todos já têm resenha no canal, vou deixar o link na descrição ou aqui no iCard, que é A Hora dos Ruminantes, que é um romance sensacional. Os Cavalinhos de Platiplanto, que é um livro de contos, e é que eu gosto muito de Roupa no Coradouro, e dos Cavalinhos de Platiplanto e Usina Atrás do Morro, também tem resenha. E o meu preferido até o momento, que é Sombra de Reis Barbudos, que é um livro simplesmente incrível, na qual ele consegue tecer várias críticas utilizando simbolismos no melhor estágio do José J. Veiga, na minha opinião. Além disso, eu também li Aquele Mundo de Vaza Barros, da Biblioteca Clássica Goiana. Esse ainda não tem resenha, não sei se eu pretendo relê-lo, porque faz muito tempo que eu li, para gravar a resenha novamente, ou se não esperar a próxima edição pela Companhia das Letras. De Jogos e Festas, é um livro muito forte, tanto é que ele ganhou o Prêmio Jabuti de Melhor Livro em 1981. Então é uma obra com um expoente bastante forte, e ela é diferente porque ela é uma reunião de 3 novelas. Nós temos uma novela maior, que dá título ao livro, de Jogos e Festas. Depois nós temos uma novelinha pequenininha, é quase um conto, são 10 páginas, se eu não me engano, chamado Quando a Terra Era Redonda, que é simplesmente incrível. E o livro se encerra com outra novela, que se intitula O Trono no Morro. O livro ainda conta com um pós-fácio do José Montelo, e aqui eu achei interessante porque nos outros 3 livros publicados pela Companhia das Letras a gente tinha prefácios, e eu nunca gostei de prefácio, nem o próprio José J. Veiga. O autor do prefácio também comenta que o José J. Veiga não gostava. E aqui o José Castelo preferiu então fazer um pós-fácio, mesmo falando que o autor não gostava, ele sente que está traindo ele menos. Eu acho interessante também, ele conta uma história de como o José J. Veiga era amigo do Guimarães Rosa, e eles se conheceram através das mulheres, porque eles iam no mesmo veterinário, no médico veterinário. Ambos gostavam muito de gatos. E o José J. Veiga estava prestes a lançar um livro e ele ficou com receio do Guimarães Rosa querer fazer um prefácio para o livro dele. Ele não sabia como dizer. O interessante é que também o Guimarães Rosa também não gostava de prefácios. Então, realmente, mais uma amizade que se combinava de muitos modos. E o pós-fácio do José Castelo é bem interessante, e ele vai explicar um pouquinho mais sobre essa relação do realismo fantástico, se você não tiver lido nenhum outro livro do autor até o momento, então fica de mais fácil compreensão para você. E ele vai dizer por que o José J. Veiga não considera o realismo dele fantástico, porque para ele esse fantástico faz parte do realismo. E isso é muito interessante para a gente tentar entender a visão do José J. Veiga. Essas coisas que às vezes acontecem sobrenaturais, essas coincidências do destino que dão esse ar fantástico para o realismo. Mas ele não deixa de ser o realismo por conta disso. O fantástico, ele faz parte do nosso cotidiano. E é isso que o José J. Veiga quer mostrar. São essas histórias que se passam no interior e no qual esse fantástico se desponta como algo natural. Nessa primeira história de Jogos e Festas, nós percebemos a busca da compreensão da morte do irmão do protagonista aqui da história. E por ele estar ausente, ele vai tentar entender a vida do irmão. E ele percebe que esses 2 anos que ele passou longe, o irmão mudou muito. Ele não consegue enxergar essas várias facetas que o irmão escondia dele. Essa parte é muito interessante, apesar das 3 novelas é a que eu menos gosto. Quando a Terra Era Redonda, que é a segunda novela, que pode também ser chamada de conto, por ser muito pequenininha, a novela começa difícil acreditar que essa parte da Terra já foi redonda. Então ele vai mostrar que essa população no futuro acredita então que a Terra seja plana.
e vai ter várias pesquisas científicas de pesquisadores mostrando evidências de que o mundo tenha sido redondo. E ele vai até elaborar uma parte na qual as pessoas foram condicionadas para ver o mundo como plano, para não enxergar mais as formas curvas. E eu gosto da forma como ele aborda, então, essa questão de como nós, às vezes, somos induzidos a pensar certas ideias e quanto é difícil nos desprender de determinados posicionamentos que, para nós, às vezes, é algo tão natural, mas que às vezes foi algo construído desde que nós somos pequenos. Então é uma novela muito bem construída e que realmente casa muito e liga as duas partes da narrativa, dando introdução ao trono do morro, na qual nós vamos ser apresentados por um rei que governa ali o morro, que governa toda aquela área. Entretanto, ele se acha dois em um. E quando ele vai tentar relembrar do passado dele, e ele vai se deparar com uma pessoa muito diferente do que ele é no momento. E nós vamos tentar compreender um pouco da construção desse personagem. Se você nunca tiver lido José J. Veiga, você pode achar estranho a condução de algumas narrativas. Ele faz algumas passagens muito bruscas de uma hora para outra. E isso acontece em todos os seus romances, seja aqui em Sombra de Reis Barbudos, A Hora dos Ruminantes. Ele passa, ele corta de uma cena da outra, pulando alguns anos, cortando alguns personagens, sem te explicar muito bem, às vezes mudando o ritmo da história, o sentimento, e isso pode gerar um pouco da quebra do ritmo de leitura, mas aí você pega a leitura de novo e a coisa flui novamente. Mas eu gosto muito da maneira como José J. Veiga constrói suas histórias, até porque essa pouco da quebra da expectativa também contribui para esse senso de estranhamento e do fantasioso na sua obra. De Jogos e Festas é um livro forte, assim como toda a obra do José J. Veiga, que brinca muito com essa questão do estranhamento, mas quando esse estranhamento está dentro de nós mesmos. Seja um estranhamento que foi causado pela indução da sociedade, seja um estranhamento causado pelo não reconhecimento do outro ou de nós mesmos quando nos enxergamos pelas lentes do passado. Então é uma obra muito forte e que cabe muitos pensamentos, dá para ler aos pouquinhos, mas dá para devorar também num dia só. Se você ainda não leu José J. Veiga, eu não sei o que você está fazendo, porque é um autor extremamente forte do nosso país e que infelizmente ainda não é tão conhecido. Então leia qualquer uma das outras obras que eu indiquei hoje e se encante. As novas capas da edição do José J. Veiga são lindas, apesar que agora as edições vão sair em brochura, capa mole, sendo que antes elas saíam em capa dura. Não sei se não estava tendo uma saída como a editora estava querendo, é uma pena, então, mas vamos comprar mesmo as edições de brochura para que mesmo assim essas não saiam, não deixem de ser publicadas. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo, que passe também a ler mais José J. Veiga ou qualquer livro da literatura goiana. Muito obrigado, não deixe de curtir e se inscrever no nosso canal. Até mais!